Daniel 9. Daniel, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. E os irmãos, eu estou dizendo os irmãos, eles pregam erroneamente essa passagem. Eu tenho visto aí vídeos que é absurdo isso, né? Mas diz aqui, ó, no versículo 25: sabe, pois, e corresponde isso. Sabe, pois, e compreende isso. Compreende isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém. Essas passagens você encontra no livro de 2 Crônicas 34, capítulo 34, versículo 5 em diante ali. Também você encontra no livro de Esdras, capítulo 4, do versículo 20 em diante, sobre a restauração, no caso ali do templo. Então diz: sabe, pois, e compreende isto, desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém, até um chefe ungido. Mas esse chefe ungido não é o Messias. Não, o versículo 25. O ungido não é o Messias. Haverá 7 semanas. Depois, durante 62 semanas, ressurgirá, será reconstruída com praças e muralhas nos tempos de aflição. Veja que ela realmente voltará a ressurgir, como está lá em Crônicas e Esdras. No versículo 26 diz: depois dessas 62 semanas, um ungido será suprimido. Esse sim, esse ungido é o Messias. Esse é o nosso Salvador. No versículo 26 de Daniel, capítulo 9. E ninguém será a favor dele. Nota que realmente está falando aqui o que aconteceu com o Messias. Ninguém seria a favor dele. Ou ninguém foi, né? E ninguém será a favor dele. A cidade, que no caso é Jerusalém, e o santuário, que é o templo, que era no caso o templo dos judeus, né, dos Yahudins, serão destruídos pelo povo de um chefe. De um chefe que virá. O chefe que está falando aqui seria do versículo 25. E o povo seria o povo romano. Seu fim chegará com uma invasão. Invasão em Jerusalém. E até o fim haverá guerra e devastação decretada. Irmão, nota só. Tudo isso que eu li aqui para você, o versículo 25, 26 do capítulo 9, não tem como acontecer. Porque aqui fala de Jerusalém, Jerusalém já foi tomada. Aqui fala do templo, o templo já foi destruído. E você, buscando pela história, você vai entender isso, você vai ver que o templo já foi destruído. Você que sabe que esse templo já foi destruído, você que tem essa certeza, que já viu, que já entendeu isso, qual templo mais você está esperando agora? No versículo 27 diz assim, ó: concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, que não é o Messias. Isso seria, no caso, Tito fazendo a paz com Israel. Isso aí está na história, no que já passou. E isso você pode buscar no Google, aí você vai encontrar 1001 delas, 1001 passagens, essas passagens aí sobre a destruição do templo e de Jerusalém, quem mandou, quem fez e tudo mais. E voltando ali o versículo 27, concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Aqui, meu querido, quando diz sacrifício e oblação, está dizendo sobre o sacrifício que Israel, no caso ali, fazia ao Criador em Jerusalém, no templo. Então ele diz: no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações, virá o devastador. Aqui é muito interessante porque
entra agora falando agora a respeito do templo, que fala a mesma passagem que fala em Mateus 24, que nós já lemos lá, que fala também em 2 Tessalonicenses, que nós estamos lendo. Veja só o porquê. O restante do versículo 27. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Aqui quando fala de asa, em algumas versões está nave. Então aqui diz sobre a asa, e em algumas versões está sobre a nave. Mas é a mesma coisa. E essa asa ou nave é exatamente falando ali, né, qualquer uma das versões, fala-se do templo. O templo de Salomão, de Jerusalém, dos judeus, dos Yahudins, o mesmo templo que já foi destruído. Então, se você juntar Daniel 9, Mateus 24 e 2 Tessalonicenses, você já vai ver que o templo já existiu. O templo já foi destruído. Sendo assim, 2 Tessalonicenses já foi. Sendo assim, Apocalipse também já foi. Tendo a revelação aqui de Daniel, como eu já disse, né, de Mateus 24, o que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, que esse mesmo templo é o que foi destruído, sendo assim, meu querido, a profecia já foi concluída sobre a asa, ou sobre a nave, ou sobre o templo. Já foi concluída essa profecia. O templo destruído, o templo que foi reconstruído em cima daquele templo que foi destruído, né? Esse templo hoje é a mesquita dos muçulmanos. Isso foi quando Roma disputou com Israel, disputou com os muçulmanos, sobre a história, estou dizendo agora, né? Então eles tomaram esse templo e os muçulmanos fizeram o templo, a mesquita em cima do templo. Por isso que diz lá, e sobre a asa das abominações virá o devastador. Sobre a asa, sobre a nave, sobre o templo seria construído o templo, que não é o templo do Criador. Não é o templo do nosso Criador. Por isso a briga dos dois povos hoje, de Israel e dos muçulmanos. Eu vi uma reportagem, hoje é dia 18, eu vi uma reportagem ontem, dia 17 de agosto de 2012, que o pessoal de Irã, né, o ministro lá do Irã, estava dizendo, eu vi no jornal, estava dizendo que os judeus vão ter que ser mortos. Por isso essa guerra, né, entre eles, essa sequência de guerra vai ser até o final de tudo, vai continuar essa guerra. Ou até eles levantaram uma guerra aí, que eu também acredito que não vai ser muito longe, entre o próprio povo aqui da Terra, né? Ou seja, já caindo para a terceira guerra. Não tem nada a ver com o Apocalipse. É por isso que eu, assim, em particular, tenho o meu pensamento. Ninguém é obrigado a pensar como eu. Mas também não sou obrigado também a acreditar nas mentiras que falam por aí, né? E até entre os irmãos agora de Arrucho e Alrucho, de Messias, né? E assim vai. Voltando lá para Tessalonicenses capítulo 2, na 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 3 diz assim, ó: nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças ao Criador a respeito de vós, irmãos queridos do Criador, porque desde o princípio vos escolheu o Criador para vos dar a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Veja a sequência de fatos acontecidos aqui que nós lemos, que foi dito a um povo. Veja que esse mesmo povo, no caso, quem era esse povo? Presta atenção e corrija a você mesmo se Paulo está falando com aquele povo tessalonicense ou com você aqui.
No versículo 14 diz: e pelo anúncio de vosso evangelho vos chamou para tomardes parte na glória do nosso Messias. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservar os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Veja aqui que Paulo fala de carta. Então vou te fazer uma outra pergunta. Lembra que nós estamos compartilhando aqui. Então eu creio que eu tenho essa liberdade de fazer essa pergunta, né, essas perguntas. Te perguntei já sobre o tempo, te perguntei já sobre o iníquo, né, o adversário. Vou te fazer uma outra pergunta. Quando foi que Paulo te mandou uma carta? Quando é que Paulo mandou uma carta para o Brasil? Apóstolo Shaul, Paulo, quando é que ele mandou uma carta para o Brasil? E olha só, isso, estou dizendo isso antes mesmo do Brasil existir, né? Porque isso faz 2000 anos, o Brasil tem 500 anos. Então, quando é que foi que Paulo mandou essa carta para nós brasileiros? Porque diz ali no versículo 15: conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavras, seja por carta nossa. Quem é que recebeu essa carta de Paulo? O versículo 16 diz: nosso Messias e o Criador, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna de boa esperança pela sua graça. Console os vossos corações e os confirme para a boa obra e palavra. Irmão, esse aqui é o final do versículo, né? No versículo 16, termina aqui o capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? No qual eu li aqui, não foi em resposta, mas eu mandei aqui pro nosso irmão Fábio, para que ele pudesse entender melhor a respeito do versículo 8 ao 11, que ele mandou umas 4, 5 vezes uma mensagem só, tipo, né, me perguntando, ou tipo me mostrando: olha, tá vendo, você tá errado, você tá errado. E aqui nesse vídeo eu mostrei, tentei passar para você, meu irmão, que quem tá errado, você não tá errado porque você tá me passando, você tá errado porque aprendeu erradamente, porque você aprendeu errado com os irmãos que te ensinaram errado, os irmãos que estão errado. A vinda aqui do Messias, no versículo 8, jamais poderia ser a vinda, porque Paulo retrata muito bem que o iníquo vem, o ímpio vem, mas o Messias destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com a sua vinda. Mas essa sua vinda seria a vinda do iníquo e não do Messias. Eu espero que você tenha entendido, e eu espero também que você leia e releia de novo, e torne a ler de novo, somente o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9. Esteja buscando, não só você, irmão Fábio, mas todos que terem que ver esse vídeo, esteja buscando sobre essa passagem, busca com professores aí de hebraico, de grego, eu já busquei aqui a minha parte, por isso que eu estou fazendo o vídeo, por isso que eu estou dizendo que não é a vinda do Messias. Mas caso você não acredite em mim, eu peço também que você não acredite em mim, que você busque mais ainda, muito e muito mais, né, para que você possa entender perfeitamente, tá? E primeiramente você tem que buscar com o nosso Criador. Você pede em oração para Ele poder te ajudar nessa parte, para que você entenda o que realmente foi dito ali. E depois faz as suas outras buscas. Não deixa de buscar sobre isso. E qualquer coisa, qualquer erro que você descobrir em mim, que com certeza você vai encontrar, eu estou aqui, não sou como os outros irmãos. Eu só não faço hangout. Se um dia eu fazer hangout, eu vou aceitar de qualquer um no meu hangout. Eu vou aceitar qualquer um. No meu canal eu aceito qualquer um, eu aceito comentários de todos, eu aceito todos como inscrito,
eu aceito roqueiro, espírita, inscrito. Que é um canal para mim no YouTube? Que é isso para mim? Então eu aceito, eu me inscrevo também, eu sou inscrito também nos canais como eu disse, de roqueiros, de espíritos, de católicos. Para mim nós somos um povo só, mas dentro desse povo vai ter o povo que é escolhido do Messias, mas hoje aqui nós somos um povo só. Eu não tenho essas frescuras comigo. Então, quando vocês verem erro em mim, por favor, né, vamos compartilhar, me ajuda a mim, né, que eu também vou te ajudar. Foi isso que o Messias deixou, para um ajudar o outro, para um aceitar contestação do outro, e para um questionar o outro, e para um ajudar o outro e ensinar e aprender um com o outro. Foi isso que o Messias nos deixou. É assim que eu entendo. E eu agradeço a todos, fiquem todos na paz do nosso Messias, o nosso Salvador.